Estamos aí, né, no nosso último culto online do ano. Acho que semana que vem a gente não vai ter, não tá de folga, né? Acho que não vamos ter uma mensagem aqui. Recesso, né, Renato? Recesso, né? Recesso, né? Recesso aí. Eu acho Brincadeira. que a gente tá voltando aí dia 3 com o Alan e com o Rodrigo, dia 3 de janeiro. Se eu tiver enganado aqui, me corrija aqui, hein, Alan? Mas aqui, pelo que eu vi na nossa no, na nossas, no, Nossa, aqui escala, né? oi? Tá Na na nossa escala, escala? estava vindo aqui, dia 3 de janeiro com o Ale e com o Rodrigo. Então vamos aí, gente, caminhar aí, ó. É Lucas 2, a partir do versículo 1. Eu vou ler aqui para vocês, vocês que estiverem. Eu ainda não peguei a manha de compartilhar a tela, viu? Eu vou pedir, acho que ajuda para meus filhos depois, mas Ele sabe, viu, Renato? eles sabem. Mas assim, eu vou aqui ler para vocês e vou tentar aprender na próxima. Na próxima eu tento aí. Vamos lá. Naqueles dias, Lucas 2, a partir do versículo 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, Belém, cidade de Davi, porque pertencia à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Antes de tudo, vamos pegar lá, gente, o aviãozinho, disparar aí para as pessoas aí que estão aí na sua lista. Como diz o Alan, essa é a hora, esse é o momento. Devia ter feito um pouquinho antes, acho que antes da mensagem, mas enfim. Eu estou aqui enviando para as pessoas separadamente, para eles caminharem. Ó, o Enio entrou aqui com a gente, entrou na hora H, Enio. Estamos lendo aí Lucas 2, lemos, né, a partir do versículo 1. E aí, Giovanni, o que você queria iniciar aí com a gente essa conversa, meu? O que te primeiro impactou aí? Você queria abrir essa mensagem? Legal. Esse texto é um texto muito importante para a nossa fé cristã, né, Renato? É o texto que fala a respeito do nascimento do Senhor, né, do nosso Salvador. Né? E faltando aí menos de 5 dias para celebrarmos essa data, né, onde nós comemoramos, né, principalmente o Ocidente, né, parte do Oriente também comemora, né, 25 de dezembro como o nascimento de Jesus, né, como a data onde nós comemoramos o nascimento de Jesus. É uma data festiva para nós, principalmente para toda a história da cristandade, né, do cristianismo, e é um momento importante, muito marcante. E vale ressaltar, né, Renato, que durante muitos anos, né, antes de ler as Escrituras, ler a Bíblia, estudar um pouco, né, eu pensava que, de fato, Jesus havia nascido no dia 25 de dezembro. Né? Jesus tinha nascido no dia 25 de dezembro, né? Mas, na verdade, não. Jesus não nasce no dia 25, não nasceu no dia 25 de dezembro, né? Essa data é uma data em que já é comemorada pelo cristianismo, né? Desde o século III, né? Desde o século III, e que antes disso, né? Essa data do dia 25 de dezembro não tinha muito a ver, né, com o nascimento de Jesus. Na verdade, os romanos, né, celebravam nessa data uma comemoração ao Deus Sol. Né? E depois do século III, né, essa data do dia 25
tornou-se uma data onde celebra-se, né, o nascimento de Jesus, né? Então, assim, são coisas bastante... são mais de 20 séculos aí, né? 20 não, né? 18, 19 séculos de histórias, onde muita coisa aconteceu, né? Mas a partir do século terceiro é que a gente começou, de fato, a cristandade começou a celebrar o dia 25 como o nascimento, a data comemorativa do nascimento de Jesus. E um ponto importante, né, também, que muitos historiadores e arqueólogos, né, de prestígio chegaram, a princípio, né, numa data onde provavelmente Jesus tenha nascido, que é na primavera palestina, né, entre maio e junho. Então, o que nós comemoramos no dia 25 de dezembro não é de fato quando Jesus nasceu, né? Mas, segundo arqueólogos, né, e historiadores, Jesus nasce por volta aí de maio e junho, né? Mas o que é bastante importante nisso, que essa data onde nós estamos comemorando, né, o nascimento de Jesus, é um marco para nós. É um marco para todos nós, naqueles que celebram o nome de Jesus. Por quê? Porque é o momento onde nós trazemos a reflexão, uma intervenção de Deus na nossa história. E que, portanto, nós precisamos sim comemorar o Natal, embora não seja a data precisa onde Jesus nasça, mas sim o momento onde nós refletimos a respeito do que Deus fez na história da humanidade, enviando seu Filho ao mundo. Então, assim, eu entendo também que nós temos que resgatar, né, para nós esse sentido tão gostoso do Natal, que é celebrarmos, né, a vinda do Filho de Deus para nos salvar, né? É muito interessante, quem quiser ter interesse, né, de ir atrás e procurar entender essa cronologia, né, eu estava lendo a respeito esses dias também, né, estava ouvindo, tem um historiador aí, adventista inclusive, homônimo do Rodrigo Silva ali, ele gosta muito dessas questões de evidências, né, eu estava lendo, estava ouvindo ele a respeito e é muito legal, cara. Então, quem tem curiosidade de entender o período, assim, né, é legal pesquisar, né, para entender mesmo. Porque assim, eles falam ali que dezembro é uma época de chuvas, né, é uma época ali, talvez o clima não propício para os pastores pastarem com as ovelhas, né, então eles descartam completamente esse mês de dezembro como um mês de nascimento de Cristo, né. Mas como você falou, eu acho que e o Alan sempre fala que a Bíblia não diz, né, não é específica. Eu acho que não vale a gente também ficar, né, discutindo a respeito. É interessante você entender melhor, né, isso, a questão da cronologia, né, a questão do ACDC, né, quando que Cristo nasceu mesmo, teve um erro ali, né, de data, mas o importante é que nem você falou, é a lembrança do Natal, é rememorar o verdadeiro Natal, né? Então, e essa data é muito importante. E assim, um dos nossos objetivos dessa manhã, né, Giovanni, que a gente colocou, nos fizemos uma pergunta, né? Esse Natal aqui é para quem, né? Esse Natal é para quem, né? Então, a primeira coisa aqui que eu vejo nesse contexto é a ação de Deus, né, em todas as coisas, macro, né, e micro, né? Quando Deus age, por exemplo, ele pegou aqui o império todo, né? Ele moveu o império todo para que o seu filho viesse nascer em Belém conforme a sua promessa, né? Então, um dos primeiros pontos aí que eu vejo, né, de interessante e para aplicar para a nossa vida é entender qual contexto a gente está, o que Deus está fazendo em nossa vida, em nosso trabalho, em nosso país, em nosso mundo, né?
o que Deus está fazendo em nossa vida familiar, nuclear ali. Então, tentar perceber é muito difícil para nós, né, entendermos aí. É impossível, eu diria, né? A perspectiva, a vontade de Deus macro, micro, entender o todo, né? Mas a gente precisa tentar, precisa buscar perceber, entender, né? Como exemplo aí citado aí no começo do verso aí de Lucas, você pega aqui, olha, ó, um decreto que movimentou o império todo, né? Fez Exatamente, com Renato. que José, né? Eu fico até pensando, pô, será que José não sabia, né? Maria também não tinha isso no coração, que eles precisavam ir para Belém, mas Deus precisou agir também para que eles fossem lá na hora certa, né? Então, Deus está ali trabalhando, né? Trabalhando no nosso ambiente, no nosso... Por que desse vírus, né? Por que desse coronavírus? Por que nós estamos aí tendo esse tipo de resposta, né? Esse tipo de fatos aí em nossa vida macro, né? Em nosso... por que isso está acontecendo, né? Através do ambiente geral, né, macro que a gente tem, como Deus está agindo nas nossas vidas. Então eu acho que esse Natal é um período propício, né, para quem quer precisa começar a olhar esse contexto. A gente precisa tentar entender o todo. Por que disso? Como Deus está trabalhando na nossa vida, né? E é um belo exemplo aí como Deus agiu aí, né? Através desse casal e também colocando em prática aí a sua promessa, a sua palavra para os profetas de Israel, né? Então, esse é o meu primeiro ponto, assim, que é importante. Esse Natal é um momento propício para quem quer parar, né? Vamos parar, gente. Vamos começar a olhar o contexto. Vamos começar a olhar o todo. Por que Deus está fazendo tudo isso, né? Por que as coisas estão acontecendo em torno de mim dessa forma? Temos que tentar buscar esse discernimento e buscar a vontade de Deus, né? E essa vontade a gente vai seguir aí, vamos falar mais sobre ela à frente, né? O que você vê mais aí, meu amigo? O ponto importante, Renatão, que você tocou aí, que é bem legal, né? E que no versículo 1º, né, existe esse decreto do César Augusto, né, ordenando o recenseamento de todo o império. A gente percebe de fato, como você bem ressaltou, Renato, né, nesse primeiro versículo, a mão de Deus empurrando todas as coisas, né? Como é que um desejo que nasce no coração de um homem, um governante romano, né, que conquistou praticamente todas as terras, né, de então, naquele período, fazer um recenseamento, e diga-se de passagem que esse recenseamento não era só listar as pessoas, contar as pessoas que estavam sob o domínio do Império Romano. Eles queriam fazer esse recenseamento exatamente para que as pessoas pudessem pagar os impostos. Então, todas as famílias, né, todas as pessoas, na verdade, de cada localidade ali da Palestina, tinham que ir exatamente para a sua terra natal, se alistar, colocar o seu nome e pagar o tributo. E um ponto interessante também, né, nessa história, que a Maria ela vai com José exatamente porque também as moças a partir de 12 anos de idade deveriam pagar tributos. Olha só, dentro desse contexto todo, né, de recenseamento, de pagar impostos, a Maria agora se encontra grávida. Está com José, como você bem ressaltou, Renato, indo agora para Belém, para a cidade de Davi. Olha, algo que parecia aos olhos, né, de todas as pessoas alguma coisa comum, vinda de um governante que, sem nenhum relacionamento com Deus Todo-Poderoso, através desta mão
através desse decreto, é que a profecia de que o Salvador viria de uma virgem e que ele nasceria em Belém da Judéia irá se cumprir. Então a gente percebe, Renato, de fato, a mão de Deus movimentando todas as coisas no mundo onde nós vivemos, em que a palavra de Deus está se cumprindo a cada dia. Ela é impulsionada. Deus, na verdade, faz com que todas essas ações que acontecem e que aconteceram no mundo de então, através do governador romano, impulsionasse exatamente Maria e José para o centro da voz de Deus, para o cumprimento da voz de Deus. Então, uma coisa importante nesse Natal, né, é que Deus está, ainda que a gente, né, Renato, por mais que a gente explore, né, por mais que a gente pare para pensar em todas as coisas que estão acontecendo, Deus não deixou o nosso destino, o nosso mundo à deriva, mas que a sua mão está movendo todas as coisas para o cumprimento da sua vontade. Né? Então, o Natal é exatamente isso. Né? Deus está agindo. Deus não deixou de agir. Né? Por mais dolorido. E eu fico pensando, né, Renato? A gente começa a pensar, como bem nos ensina o Alain, né, no seu livro, né, Imaginativo, como é que a gente começa a pensar aquelas multidões de pessoas, né, trilhando o mesmo caminho, daqui a pouco elas se dividem, né, aquele mar de pessoas indo, né, se alistar, e cada um indo para suas terras, né, para sua terra natal. E Maria e José talvez nem pensassem, estavam nem pensando que isso ia acontecer, porque mais para frente, né, eles receberiam uma visitação de Deus muito especial, além do nascimento do seu Filho eterno. Então, Deus está movendo, né, na nossa vida, Deus está movendo no mundo, a sua mão está operante, ainda que a gente, né, como Maria e José, talvez pelas circunstâncias foram levados, mas a mão de Deus impulsionando todas as coisas. Então a nossa confiança está em que Deus cumprirá todas as coisas em nossa vida. Eu fiquei pensando nessa situação de Maria e José também, viu, Giovanni? Eles estavam ali, né? Maria estava prometida em casamento aí para José, né? E ela era uma menina nova. O pessoal fala que nessa época as meninas, né, eram prometidas em casamento entre 12 a 15 anos, né? Era uma menina nova. E assim, ela teve a visita do anjo Gabriel, né? E ela falou, como que eu vou ficar grávida, porque nunca estive com homem algum, né? E ela guardou isso para ela, né? José já tinha pedido a mão dela em casamento, já era um compromisso, como se fosse um casamento, né? E assim, ela pegou, né, depois dessa visita do anjo, ela foi, né, visitar lá a parente dela, Isabel, né? Lá em Judá. Exato, né? Lá em Judá. E assim, ela foi correndo, tá? O texto diz que ela foi apressadamente, que ela queria confirmar principalmente o anjo falou da gravidez de Isabel, né? Falou que a parente dela já estava em idade avançada, grávida, um filho também, uma bênção de Deus ali na vida dela. E ela foi apressadamente para lá, foi dividir o ocorrido, né, com o que aconteceu, e foi também ver, né, comprovar o que o anjo tinha dito para ela, né? Então, e ela volta 3 meses depois para Nazaré, uma cidade aí de, sei lá, eu estava ouvindo um historiador falando lá, 400 pessoas, uma cidade pequena, todo mundo talvez se conhecia,
E ela volta. Nessas cidades do interior, né, E Renato? ela. Ó, eu ouvi falar que tinha 400 pessoas, eu achei muito pouco, né? Então, um vilarejo pequeno, né? E ela volta grávida, meu amigo. Ela volta grávida. E essa história aí? Então, olha o que ela se submeteu, né? Para cumprindo a vontade, obedecendo a vontade de Deus, né? E talvez ela não pensasse ali nas consequências no momento, mas, né? Ou talvez sim. E, nossa, como isso vai acontecer, né? Mas e a reação do povo que está ali falando, ué, como que como Maria está grávida, né? Então ela volta, né, 3 meses depois. Eu acho que Isabel deve ter tido alguma ação ali com a família de Maria, porque como assim minha filha vai aí para sua região e volta, né? Então grávida, né? Então e José quando sabe, meu, imagina, cara, né? Se coloca no lugar de José. Mas a Bíblia fala ali que José era um homem justo, né? Uma justiça aí misericordiosa, né? Então ele pensou não expor a Maria. Ele pretende sumir, abandoná-la em secreto, né? E aí tem intervenção do anjo também em sonho. E ele também obedece o que o anjo falou, independente das consequências de tudo que quanto todo mundo ia pensar, né? Aí eu estava pensando, poxa, aí você vê por que Jesus não era aceito em Nazaré, né? Tinha dificuldade lá em Nazaré. Então eu acho que essa história difícil de crer e até a certo ponto muitas pessoas falam de escândalo, né? Porque é um negócio difícil de acreditar. Você se põe no contexto ali, né? Você se põe no contexto e pensa, nossa, o pessoal não ia acreditar nisso, né? Então você vê Maria muito reservada, respeito, sempre guardando as coisas para ela, né? Mas ela sempre ali esperando no Senhor, né? Não se engrandecendo, né? Você vê José também cuidando dela. Olha, ela estava prometida em casamento, eles estavam indo para. Ela já estava talvez grávida de quantos meses? Próximo até o filho. Pelo que eu entendo aqui, Lucas falando, ela estava prometida em casamento ainda. Acho que o período de 12 meses ali, que é um período que eles colocam ali para essa questão do desposamento, né, essa questão da espera para o casamento, ainda não teria se cumprido. Não sei, são coisas que a gente fica pensando, mas floreando. Mas o que importa é que ambos creram, né? Ambos ali enfrentaram a situação, né? José não deixou Maria, José trouxe Maria junto aí a Belém, né? Talvez o recenseamento, talvez só o marido poderia ir, talvez seria algo para os dois ir também, mas estão os dois ali juntos, sabe? E eles tomaram aí, pegaram dessa promessa de Deus, creram, obedeceram. Então esse segundo ponto que eu trago, o Natal, né? Essa questão da fé e da obediência, né? Ela tem que ser rememorada. Essa questão é essencial para que a gente possa trazer a mensagem do menino Deus, né? Então, eles obedeceram, Maria e José tiveram essa atitude, creram, e assim, meu amigo, né, uma das tarefas mais importantes, acho que de um casal na história, né? Geraram ali, cuidaram do Filho de Deus, né? Você imagina, né? Então, é algo que são bem-aventurados mesmo, são agraciados aí por essa escolha, e Deus conhecia-os, né, no seu íntimo, né? Então, isso daí e Deus conhece o seu íntimo, Deus está aí te percebendo, te entendendo, né? Está agindo no macro, está agindo no micro, está agindo em você, né? Então, esse é o segundo ponto aí que eu vejo, cara. Legal. E aí, Renato, esse ponto é bem importante, né? E que o que acontece com Maria, né, é o que Isaías, do capítulo 7, né, versículo 14 diz.
que o Senhor daria um sinal. E esse sinal seria o seguinte, né? Eis que a virgem conceberá. Como é que uma virgem concebe? Né? E dará à luz um filho. E o seu nome será Emanuel, que é o Deus conosco. Então, a gente percebe o poder de Deus, o que o Senhor faz na história, nesse ponto onde Maria, né, recebe Acho que deu uma travadinha aí, Giovanni. Não sei se é o meu, não sei se é o Giovanni. Se alguém puder dar um feedback para nós aí. Aí, Tá me voltou. ouvindo, Voltou. Renato? Voltou, né? Voltou. Voltou. Então, a gente percebe essa mão poderosa de Deus, onde o próprio anjo diz que Maria, né, fica confusa, mas eu sou uma virgem, né? Mas o poder do Altíssimo, a sombra do Altíssimo, ela te cobrirá. E o embrião, Jesus é fecundado no útero de Maria. É uma coisa exponencial que ultrapassa a nossa compreensão humana, né? Mas a profecia se cumpriu. E isso é muito louco mesmo, né? Isso é muito louco, né? E você pensar nesse contexto todo, e de fato, Deus sabia que poderia contar com Maria e com José para cuidar do seu filho, né? Muito legal, muito bom. Verdade. Um ponto aqui, Tato, caminhando aí, né? Sobre para quem é o Natal. Natal para quem? Né? O Natal é para todos, né? A gente percebe que o Natal é Deus entrando na nossa história. O versículo 6 vai dizer assim, né? Enquanto estavam lá em Belém, chegou o tempo de nascer o bebê. Esse texto é um texto pequeno, mas ele vai dizer que agora Deus faz com que o seu filho nasça neste mundo. O seu filho agora é dado a nós. E diz a carta, né, escrita por Paulo Apóstolo, em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que chegando à plenitude dos tempos, no momento exato, no momento certo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então, todo o cumprimento de Gênesis, Apocalipse, aquele anseio de esperar o Salvador, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, em que o Senhor prometeu que desta mesma mulher sairá um que te ferirá a cabeça. Agora Deus entra na nossa história, Jesus nasce, cumpre-se a profecia. E o que é mais interessante é que quando Jesus ele entra na nossa história, entra neste mundo, ele se encarna, né? Ele veste a nossa pele. Jesus passa a calçar as nossas sandálias, viver as nossas dores. E ele passa a viver todas as coisas em que nós, homens e mulheres pecadores, né, no seu dia a dia, vivenciam as suas dores, o seu cansaço, o seu labor. E isso significa que Deus nos amou. Deus nos amou desde a eternidade. E que Deus entrega agora o seu Filho. E este Filho é o caminho para a reconciliação, é a reconciliação dos homens com Deus. E que agora a nossa salvação, ela nasce. O caminho para Deus nasce. E isso é maravilhoso porque Deus entrou na nossa história. O bebê nasceu. Deus entrou na nossa história. Isso significa o quanto Deus nos ama. Isso quer dizer que o Natal é para todos os homens. Porque o nascimento de Jesus significa que Deus nos amou e que Deus nos ama. E que Ele entregou o seu Filho. Porque depois de 33 anos desse nascimento, esse mesmo menino será crucificado. E a sua morte nos trará salvação eterna. Então, para quem é o Natal?
para todos nós, homens e mulheres, a quem Deus ama, a quem Ele entregou o seu Filho. Isso é muito profundo e maravilhoso, porque Deus interviu na nossa história. Então, nesse Natal, com muitas dores, com muitas dificuldades, nós não podemos deixar de esquecer. Não podemos esquecer que o Natal é que Deus entrou na nossa história e que nós temos esperança. A esperança é: Deus os ama e Ele enviou o seu Filho. Comemoramos o nascimento do seu Filho. Verdade, cara, verdade. E complementando o que você disse, né? A gente, e fechando já o que eu vim falar essa manhã aqui para vocês, né? A gente tem que perceber, né, como a gente disse no começo, esse plano de Deus, né? Nós estamos aqui inseridos em nossa vida conforme a vontade de Deus de alguma forma. Alguma forma. Não nos esqueçamos disso, né? Qual que é o meu contexto, né? Onde eu estou inserido aí em tudo que Deus quer para mim, né? E a gente percebendo isso, a gente tem que crer, né? E obedecer à vontade de Deus, né? Então, e assim, a mensagem, o quarto ponto que eu tenho que eu vim falar para você, qual é essa vontade, né? A gente crê, a gente obedece à vontade. Qual que é a vontade? Qual que é a vontade? É o que você estava falando, né? A gente tem que tá aqui num momento, vamos participar agora do Natal, né? Com as pessoas, com a família. Qual que é o meu contexto? Qual que são as pessoas que estão ao meu redor ali? E assim, a vontade de Deus não é a gente trazer glória a nós mesmos, né? Não estamos ali no Natal para tentar ofuscar aí o dia do nosso Senhor, né? O dia do nascimento do menino Deus, né? Estamos ali, a vontade de Deus está em nós, né? Em transmitir a Cristo, né? E temos aí nessa transmissão ações, fé, ações conforme Maria, né? Que sejamos que nem Maria e José, que possamos obedecer, né? Ter fé, né? Transmitir, né, a Cristo, trazer aí o novo de Deus para as pessoas, né? Então, a vontade de Deus está em Cristo, né? Temos que ser como Ele, né? Ter determinadas atitudes, né? Pensar na responsabilidade que temos, né? Em transmitir a Cristo. Nós temos uma responsabilidade. Pense sempre, olha, estamos comunicando a Deus de uma forma coerente, estamos comunicando a Cristo, né? Estamos sendo como Ele, né? Junto às pessoas que a gente gosta, junto às pessoas que a gente tem relacionamento no trabalho, junto com as pessoas que a gente que a gente se cruza aí pelos caminhos que a gente percorre, nós estamos transmitindo a Cristo, né? E é como você falou, o significado do Natal está no menino Deus, né? No nascimento de Cristo, na salvação de Deus que se fez humilde, que se fez frágil, se fez um menino ali que teve que ser cuidado pelos seus pais, né? Passou pelo que nós passamos, né? Então, a gente tem que sempre, todo Natal, né? Esse Natal a gente tem que sempre, todos eles, a gente tem que sempre relembrar essa passagem. Relembrar o milagre de Deus no nascimento aí virginal, no nascimento de Cristo ali, na condução de seus pais, em todo o contexto ali que lhes foi propostos, né? E a gente não pode, né, Giovanni, devido a todos os natais que a gente passa aí já vou pro meu 30º e sei que lá, né, Natal, a gente não pode deixar se esfriar, né, se esfriar, cara, deixar a pressão consumista, a pressão do presente, do mercado, da questão material,
A gente não pode deixar Sim. que isso esfrie a gente, cara. A gente tem que dar presente sim, cara, mas acima de tudo a gente tem que se fazer presente para as pessoas, sabe? Eu tenho presentes aqui na minha árvore de Natal que eu vou dar para as pessoas que eu amo, Bom, mas acima de tudo a gente tem que refletir, poxa, o presente que eu estou dando reflete a presença que eu sou, né, para essas pessoas, né? E a gente tem que dar presente sim, mas o menino, Deus menino, aquele que nasceu em uma manjedoura humilde, se fez frágil, né? Ele, ele é presente na nossa vida, né? Ele é presente, a gente está dando presente, mas o menino Deus é presente em nossas vidas. Então, é essa percepção que a gente tem que trazer nesse Natal. Somos presentes, né? Comunicamos a Cristo, comunicamos a Cristo aos outros, né? Somos conforme a Cristo, a Deus quer, né? Conforme Cristo é, somos presentes, né? Lembramos do menino Deus presente. Então, rapaz, assim como você disse, né? A salvação está nesse entendimento, né? Do menino Deus, a salvação está ali proposta a todos que nele crê como exatamente. Senhor e Salvador de nossas vidas, né? Então a gente tem que pegar esse momento de Natal e relembrar essa situação, né? Deixar isso presente em nós, né? Então essa é a minha proposta aí para esse período de Natal aí, Giovanni. Você falou uma coisa, né, Renato, que a gente sempre tem em todos os natais, né? Essa questão da correria, do consumismo e tudo mais. O texto, o versículo 7 do capítulo 2 de Lucas, que nós estamos lendo, né, e estamos caminhando, vai dizer que Maria, ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Fico a pensar aqui algumas coisas que você está falando, Renato. Quando a gente olha esse texto, a cidade de Belém estava lotada. Não havia lugar para eles em nenhum lugar. E agora, Maria e José, eles vão parar num estábulo. O que a gente sabe que é um estábulo, né? Porque a expressão ali, manjedoura, é lugar onde os animais comem. É o comedouro dos animais. Ou seja, Jesus nasce, provavelmente de um parto normal, e Maria enrola Jesus. Ela já está dentro desse estado, ela enrola Jesus em faixas e o coloca exatamente em um lugar, no coxo, onde se despejava a comida para os animais do estábulo. Maria faz ali, né, uma caminha e coloca o Filho de Deus. Olha que coisa interessante, né, Renato? Que o nascimento do rei foi um golpe para os orgulhosos, né, para os poderosos. O Rei dos Reis, ele não entra na nossa história, né, no mundo vestido de glórias celestiais. Ele não entra. Ele entra humilde. Ele nasce neste mundo num estábulo. A sua caminha ou a sua cama, né, é feita onde os animais, né, o lugar onde os animais comem. Então, isso nos dá a entender que a salvação de Deus, ela entra poderosa e humilde. E que, para o nascimento do Filho de Deus, não é preciso pompa, não é preciso consumismo, não é preciso. Porque o maior presente já nos foi dado, de forma humilde e poderosa, e que alcançou as nossas vidas. E há uma coisa interessante, que quando Jesus nasce, os pastores estão nos campos, e os anjos, eles anunciam o nascimento de Jesus. Os pastores ficam aterrorizados e o anjo diz: não temais, porque hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo. Não temais.
Então, o que esse texto está dizendo para nós? Que além desta humildade poderosa de Jesus, que, e que na verdade ela nos alcança, não precisa de suntuosidade ou de poder, né? O Senhor nos alcança de forma humilde. O que precisamos nesse Natal é, de fato, entendermos que Deus, Ele não está preocupado com riqueza ou status, mas está, sim, preocupado com exatamente essa revelação em que os mesmos pastores que estavam no campo tiveram. E que são essas boas novas que precisamos trazer. É que o Salvador, ele nasceu para nos dar a vida, e que nele podemos encontrar o amor de Deus. Então, esta é a mensagem, Amém. como você bem frisou, Renato. Muito bom, cara, que possamos aprender com tudo isso, cara. Cada vez mais e mais ali, colocar o nosso eu na cruz de Cristo ali, e possamos Amém. entender aí essa mensagem, sermos mais como Cristo foi, né, como Ele é. E assim, eu desejo aí a vocês aí um excelente Natal. Estamos aí terminando a nossa live. Quiser deixar algum comentário aqui, fique à vontade. Eu vou fechar aí fazendo uma oração aí para vocês final. E na sequência o Giovanni dá a bênção para nós aí. E assim, que a gente possa ter no Natal enxergando esse essencial, né, Giovanni? Enxergando esse Exatamente. essencial, que possamos nos alegrar nisso, com quem a gente gosta, com quem a gente ama. Celebra, E né? celebrar, cara, Celebra. celebrar que é tempo de nascimento, de novo de Deus, do menino Deus ali, do Deus que se fez homem, né? E que possamos aí, ao longo da semana, estar refletindo a respeito disso. E assim, ter um Natal aí abençoado aí com quem a gente ama, né, não, meu amigo? Bem, Renato, e como disse o Alan aqui, né? Maria literalmente deu a luz. Amém. Essa luz, né, de Cristo Jesus, que é Cristo Jesus, nos salvou. E nesse Natal nos lembremos, né, com o coração alegre, mas também dadivoso de compartilhar com essas pessoas que têm vivenciado esse momento de pandemia, esse momento tão difícil. Mas nossa esperança é que o Senhor interveio na nossa história. Amém. Amém.